porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Jeremias 29, 11. Bom dia, mulher maravilhosa, boa sexta-feira. Como é que você está hoje? Me conta. Aqui quem está falando é Mari Lopes e a gente continua hoje, o último dia da nossa série de devocionais, Como Ser Guiada pela Voz de Deus. E sabe, menina, ser guiada pela voz de Deus tem tudo a ver com conhecer o Deus da voz. Conhecer os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, como diz aqui em Jeremias 29. Jeremias, ele estava escrevendo para os exilados na Babilônia. Ele estava dizendo: ei, fiquem aí, não escutem os falsos profetas, vocês vão ficar aí por 70 anos. Mas olha, Deus está pensando em você. Deus estava pensando neles lá, exilados. Deus não pensa só na gente parte do tempo, não. Deus pensa em nós do início ao fim. Deus pensa em nós como nós sendo um todo. Sabe, menina, hoje é sexta-feira e Deus não está pensando em você só hoje, nesse dia. Nossa, o que eu posso fazer para abençoar minha filha hoje, nesse dia? Como que eu posso fazer para demonstrar o meu amor pela minha filha hoje, nesse dia? Não, Deus pensa em você como um todo. A minha filha, quando eu chamei ela da eternidade, quando eu criei, toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, ela atualmente, ela depois e lá no final, porque Deus é um Deus de finais e interessa a Ele que você chegue até o final guardando a sua fé, sabendo quem Ele é, confiando nesse Pai, sendo guiada pela voz dEle, ouvindo a voz do Senhor, mas a gente só pode ouvir a voz de Deus quando a gente conhece o Deus da voz. O que será que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe por quê? O que Deus pensa de você, ou o que você consegue trazer como verdade e certeza para o seu coração sobre o que Deus pensa de você, depende completamente na relação que você tem com Deus. Depende completamente no que você sabe dele. Quantas vezes a gente pensa em um Deus castigador, em um Deus que me deixa sem ouvir, sem ter a presença dele, me dá um gelo. Fica calado, vira a cara, fica emburrado comigo porque eu fiz coisa errada. Quantas vezes a gente pensa isso dele? Porque é essa relação que a gente tem com ele, de um Deus que a gente não conhece ao certo, ele está lá longe, ele é inacessível. Eu preciso de subterfúgios para chegar até Deus, eu preciso de artefatos, eu tenho medo, eu não sei como falar com ele, eu não sei como me relacionar, o poder de Deus me assusta. Então, o que você tem como certeza do que Deus pensa sobre você depende completamente do relacionamento que você tem com Deus. E Jeremias vem aqui nos mostrar que o Senhor disse para aquele povo: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, sou eu. Deus está querendo dizer assim: ei, eu sei para o que você veio aqui para essa terra, eu sei qual o propósito de você ter nascido, eu sei o que você está passando agora, eu sei o que você vai passar amanhã, eu sei o que você vai passar daqui a 70 anos.
E eu só preciso que você confie em mim, porque eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. A minha oração hoje é para que eu e você, para que a gente consiga ter um relacionamento diferente com Deus. Para que a gente consiga ter o olhar de Deus sobre a nossa própria vida. Para que a gente consiga enxergar esses planos de ter um futuro cheio de esperança. Hoje eu quero compartilhar um exercício que eu faço, que eu já ensinei minha filha a fazer, para ouvir a voz do Senhor. E eu penso assim, menina, eu tenho que tomar uma decisão, eu quero ouvir a voz do Senhor e só me vem à mente que o Senhor, Ele tem um futuro cheio de esperança para mim. Então eu penso, o que eu vou viver, onde eu vou tomar essa decisão, o que eu preciso fazer, vai ter que ser um futuro que vem cheio de esperança do Senhor, ou seja, que vai glorificar o nome do Senhor naquilo que eu for decidir, que vai trazer a paz que excede todo entendimento, porque eu estou confiando. Nós já falamos aqui nos devocionais anteriores, se você não ouviu, peça para uma das intercessoras aqui do grupo que elas vão te passar. A paz que excede todo entendimento, a paz que é o juiz do nosso coração, que a palavra diz, essa paz só existe quando existe uma confiança no Senhor. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu faço o seguinte, eu quero te ensinar esse exercício hoje, em nome de Jesus, amém? Você vai gastar tempo pensando no que você precisa decidir. Você vai gastar tempo pensando nas diversas situações que você tem que decidir. Podem ser 2 situações, no mínimo tem que ser 2, eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B? O que eu faço? Como que eu falo com aquela pessoa? Eu falo desse jeito ou falo daquele outro? Como que eu tomo essa decisão? Como que eu me desfaço disso onde eu entrei? Eu faço desse jeito ou eu faço daquele outro jeito? Eu não quero causar problema para ninguém. Bom, no mínimo você tem 2 caminhos a seguir. Você vai gastar tempo no caminho A, pensando sobre aquilo, orando com o Senhor, silenciando, como a gente disse ontem, silenciando, baixando o volume. E nos seus pensamentos você vai imaginando o seu futuro naquilo ali que você está pensando, naquela decisão A. Imaginando, conversando com Deus, fechando os olhos e imaginando e criando situações envolvendo aquela situação A. Imaginando na sua mente mesmo, lá no futuro, como é que vai ser aquela situação A, meu Deus, e aquele momento, e é isso, e aquilo, e você vai imaginando, criando na sua cabeça. E ao mesmo tempo que você vai imaginando, menina, você vai prestar atenção se aquilo te traz paz. Você vai prestar atenção em como você se sente com aquilo que você está imaginando. Gaste tempo fazendo isso. O tempo que for necessário para você entender quais são os seus sentimentos pela situação A. Depois gaste mais tempo fazendo isso com a situação B. E converse com Deus e vá imaginando e conversando. Senhor, mas aí nessa situação B tem isso e tem aquilo. E como é que eu estou me sentindo? Feche os olhos e vá imaginando. Sabe, quando eu tive que me decidir entre sair do país, me mudar do Brasil e ir para um país fora do Brasil, aqui os Estados Unidos, onde eu moro, eu fiz esse exercício por bastante tempo. Deixa eu imaginar. Fala comigo, Senhor. Então eu fico aqui, como é que vai ser? Ano que vem, eu pensei lá no futuro. Ano que vem, meus filhos, em qual escola, o que eu vou estar fazendo, meu trabalho, eu gosto ou não gosto, como é que eu me sinto? Só de pensar que eu tenho que ir para lá ou não, como que é? E depois eu gastei mais tempo pensando na situação B. Eu me mudo, e como é que é? Como é que eu vou sentir? Eu estou dirigindo agora, eu levo meus filhos para a escola, eu acho que eu vou ter mais tempo com ele. Será, Senhor? O que meu marido vai fazer? E vai imaginando, criando situações. Como é que vai ser o Natal? E a gente lá, e vai ser gostoso a gente junto, mas não vai ter família. E como que você está se sentindo enquanto você pensa de olhos fechados naquela situação? Essa é uma prática que eu gosto de fazer sempre que eu preciso tomar uma decisão, sempre que eu preciso
ouvir do Senhor, porque eu sei que Ele tem pensamentos de me dar um futuro cheio de esperança. A gente precisa exercitar a nossa mente a seguir a direção de Deus, ouvir a voz do Pai. Mas eu volto a insistir. Recapitulando tudo, a gente precisa ter uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. Número 1. A gente precisa ter o hábito de ler a palavra constantemente. Número 2. A gente precisa aprender a baixar o volume à nossa volta, das coisas que a gente está fazendo, do que nos tira o foco. A gente precisa conhecer o nosso Pai. E a gente precisa imaginar esse futuro que Deus tem para a gente. Acredite, Ele pode te mostrar, Ele pode te dar um vislumbre do que vai ser. Acredite nisso. É só Ele que sabe lá na frente. Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Ele sabe qual o caminho que a gente vai tomar, apesar de não interferir. Ele sabe. Confie nisso, faça esse exercício. E sinta, e tente ter essa conexão com Ele, ouvir do Senhor e sentir o que vai te trazer paz, o que vai te trazer confiança no Senhor para seguir com aquela direção. Em nome de Jesus. Amém? Eu verdadeiramente oro e espero que eu possa ter te ajudado nessa semana, que a gente possa ter mais um encontro semana que vem. Eu amo crescer com a palavra do Senhor e eu oro para que a gente cresça juntas na palavra do Senhor, porque só ela causa transformação, mudança. Só ela nos traz tudo aquilo que a gente precisa enquanto resposta para as nossas vidas. Amém? Bom final de semana. Eu te vejo novamente na segunda-feira, em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau.